Por que que a lei da atração não funciona para você? Você já se perguntou sobre isso? Muitas pessoas falam, eu faço visualização, eu penso positiva, sou grata, mas nada acontece realmente, acontecem algumas mudanças, mas eu não consigo mudar efetivamente a minha vida. Eu dou uns passos, mas dali a pouco eu estagno, a coisa para de funcionar, aí eu não sei bem o que acontece. Você já passou por isso? Se sim, eu vou te contar o porquê que a lei da atração não funciona com todo mundo ou não está funcionando para você. O que que acontece? Nós temos uma coisa chamada subconsciente. Sim, e o nosso subconsciente, ele armazena absolutamente tudo que você pensa, que você sente, que você fala, que você vê, que você ouve, que você vive. Tudo está armazenado dentro do seu subconsciente. Ele é uma pessoinha bem danadinha, tá? Desde que nós estávamos lá no útero da nossa mãe, nós viemos armazenando essas informações. Então, tudo aquilo que minha mãe sentia, eu percebia, e a partir disso também nós vamos nos dando muitas missões. Então, o que que acontece? Quando a minha mãe, eu começava a mexer dentro do útero, a minha mãe, eu sentia que ela estava meio chateada, que ela não estava meio assim, eu sentia algo diferente, eu armazenava uma informação do tipo, se eu me movimentar muito, eu deixo a minha mãe chateada, eu deixo a minha mãe preocupada, então eu tenho que ficar quieto. E isso é um exemplo, tá, de várias coisas que nós vamos armazenando, nós vamos percebendo ao redor o que meu pai percebia, o que a minha avó sentia. Então, ali dentro, com aquela percepção muito pequena que nós temos, nós vamos armazenando essas informações dentro desse nosso subconsciente. Nós nascemos, entramos dentro de um sistema familiar, dentro de uma família, e nós também captamos toda aquela informação dos nossos ancestrais. Né? Nós trazemos conosco todas essas informações, que também estão armazenadas no nosso campo. E tudo aquilo que nós vamos vivenciando. Então, a partir dali na infância, nós vamos aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que eu posso, o que eu não posso, o que deixa o outro triste, o que deixa o outro feliz. E a partir disso, nós vamos, com a visão da criança, nós vamos formando as nossas percepções, nós vamos formando a lente que nós vamos enxergar a vida. E aí, o que que acontece? Você cresce com todas aquelas informações dentro do seu subconsciente, vivenciando a vida da maneira que você aprendeu, fazendo as escolhas da maneira que você acha certo, até o momento que você fala, putz, isso não tá bom, eu preciso mudar. E aí eu falo, então eu vou para a lei da atração, eu vou visualizar o que eu quero e tudo vai dar certo. Só que não. Por quê? Você tem uma base de informação, certo? Você começa a mudar o seu pensamento. Só que você não mudou a base. Você começa a dizer: eu sou merecedora, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, certo? A sua mente diz isso, a sua boca fala isso. O que acontece é que dentro de você existe uma outra informação de que eu não sou merecedora, de que eu não sou capaz. Mamãe sempre dizia que eu não era boa o suficiente, papai sempre dizia que eu não ia conseguir as coisas. Então, eu cresci com aquelas informações. Então, eu tenho uma base. Quando eu começo a pensar de outra maneira, o que que acontece? Começa a conflitar entre o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto e a informação que tem dentro de mim. Então, muitas das vezes as pessoas falam, mas eu visualizo tal coisa, não consigo, não dá certo. Por quê? Ela quer uma coisa que a mente dela está dizendo para ela, mas inconscientemente existe uma outra informação. Então ela fala, eu quero um carro modelo tal, tal, tal. Mas dentro dela existe a informação que diz o seguinte: você não é boa para isso. Você não consegue esse carro. Esse carro não é para gente. Se eu tiver esse carro, eu vou ser diferente do meu sistema. Eu não vou agradar o papai e a mamãe. Então ela pode visualizar o carro quantas milhões de vezes ela quiser, que ela não vai ter aquele carro, a não ser que ela mude a base de informação dela. Então, quando ela começa a entender como ela pensa, como ela sente, olha, eu visualizei tal coisa, mas aquilo me deu um negocinho aqui, não senti bem. A partir disso, se auto-observando o que você sente quando você pensa, quando você visualiza tal coisa, você vai entender como verdadeiramente você sente. Não tem como colhermos limão num pé de abacate.
Para que a gente possa colher abacate, nós precisamos o quê? Plantar a semente do abacate. Então, nós precisamos mudar o quê? A base. Então, precisamos começar a olhar o que está na base inconscientemente. Se eu tenho um sentimento de que eu não sou merecedora, eu não vou conseguir o dinheiro, o relacionamento, a vida que eu desejo. Eu preciso primeiro mudar essa base. Eu preciso primeiro entender por que eu não me sinto merecedora. Por que eu acho que as coisas para mim não são possíveis. Quais são as dores que eu trago dentro de mim para que eu possa começar a mudar a base, a mudar os frutos que eu vou colher. Tentar mudar uma árvore apenas pelos frutos é ilusão. Você não vai conseguir, porque o seu subconsciente não deixa. E mesmo que você consiga tal coisa, é o que é muito comum, alguns clientes falam comigo, Priscila, eu até consigo o dinheiro que eu quero, eu consigo manifestar o relacionamento que eu quero, mas aquilo não dura. Aquilo sai da minha mão muito rápido. Começam a acontecer coisas na minha vida que façam que aquilo saia da minha vida. Por quê? Porque você conseguiu, a sua mente, você foi lá, mudou a sua percepção, mas o seu inconsciente começa a gritar, dizer isso é perigoso, isso não é pra gente, a gente não pode, a gente não vai ser amado, a gente não é possível. E aí o que acontece? Você começa a criar coisas na sua vida para tirar aquilo de você. Então, é preciso mudar a base. Não adianta a gente só pensar positivo ou dizer gratidão, fazer visualização, se você não consegue mudar a base, né? Entender o que está no seu subconsciente. Você quer entender o que está no seu subconsciente? Pega um papel, senta, respira, fecha os olhos, silencia um pouco a sua mente e coloca. O que você quer saber? Ah, eu quero entender o que eu acho sobre relacionamento, sobre dinheiro. Comece a escrever tudo o que vem na sua mente. Tudo, sem racionalizar. Vá só escrevendo, escrevendo, ou vai gravando. E você vai perceber o que você realmente acha sobre isso. E a partir disso você começa a mudar. Hoje eu vejo como a mudança acontece com os meus clientes através da apometria, através da leitura de alma. Então, o que a gente faz? Qual é a raiz? Se eu não consigo ter dinheiro, o dinheiro entra na minha vida e sai, nada muda. Então, a gente vai começar a investigar qual é a base, qual é a informação que está ali dentro do seu subconsciente. Então, hoje eu faço essa mudança com os meus clientes através da apometria. Através da sessão de apometria, a gente vai trabalhando a base para que ele mude a semente e colha o fruto que ele realmente quer, não tentando mudar apenas o fruto. Então, é isso que a gente precisa entender. O que está na base e o que eu realmente quero. Porque a sua mente, ela não atrai absolutamente nada. O que cria são os seus sentimentos. É por isso que eu preciso alinhar o que eu falo, o que eu penso e o que eu sinto. Porque é através do que você sente, que está armazenado todo o seu banco de dados, é que você começa a criar a sua realidade. Se você não muda a sua base, o que faz você se sentir merecedora, não merecedora, você vai continuar não atraindo aquilo que você deseja.